no livro de 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Segunda Reis, capítulo 18, acharam? Amém. Posso ler então? Amém. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando o seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Até aí. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça compreender Tua palavra e que ela seja viva e poderosa em nós, ó Deus, e que produza a Tua vida em nós. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Hoje, nos próximos domingos, alguns domingos pela frente, não sei exatamente quantos, nós estaremos meditando sobre a vida desse rei chamado Ezequias, rei de Judá. Foi um dos melhores reis que Judá teve, e nós temos muito o que aprender com ele. E eu gosto de pensar na vida destes homens de Deus e tirá-los como exemplo para as nossas vidas, até porque quando a Bíblia apresenta uma pessoa, por melhor que a apresente, por melhor que seja, é claro, excluindo a pessoa de Cristo, ela sempre faz questão também de mostrar as suas falhas e fraquezas. Não há ninguém apresentado na Bíblia como sendo um homem de Deus que não tenha tido falha, que não tenha tido sua fraqueza. E é legal a gente pensar isso, é muito importante a gente pensar nisso, porque a gente percebe que eram pessoas exatamente iguais a nós. Isso nos faz pensar que se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. Que a vida, a fé, a conduta, a consagração, a entrega, a dependência que eles alcançaram, é possível ser alcançada por qualquer um de nós aqui agora. E é por isso que nós estaremos meditando. Hoje, eu queria falar sobre algumas decisões tomadas por Ezequias que foram baseadas na fé. Decisões baseadas na fé. A gente sabe que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. A fé, ela pode crescer, ela pode aumentar, e a fé também deve ser algo visível. É interessante. Ao mesmo tempo que fé
é acreditar em algo invisível, mas essa fé, ela deve ser visível. Deu para entender? Eu acredito no que eu não vejo, mas quando eu acredito, os outros veem. As pessoas devem perceber e notarão a fé que eu tenho, porque a fé vai me levar a tomar decisões e essas decisões serão visíveis. Seja uma fé fraca que me leva a tomar a decisão e fazer a escolha errada, ou seja uma fé que tem crescido na presença de Deus, que tem me levado a tomar decisões certas. E esta fé, a fé que Ezequias demonstra, ou revela neste momento da sua vida, era uma fé que o colocava diante de Deus. Eu acho interessante, no versículo 5, na minha versão, diz que Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé. Toda a sua confiança. É diferente do simplesmente crer. E a gente precisa lidar ou falar sobre fé, tendo em mente, ou tendo em vista exatamente essa diferença entre o crer e o crer de verdade. Ora, saia na rua e pergunte às pessoas quantas delas creem em Deus. Saia fazendo uma pesquisa e você vai descobrir o número mínimo, se é que vai encontrar alguém que vai dizer eu não creio em Deus. Talvez você se esforce e encontre um ateu que vai declarar eu não creio em Deus. Mas todos, de modo geral, hão de dizer eu creio. Mas a Bíblia fala que crer é algo muito subjetivo, porque até os demônios creem e estremecem. Então, crer que Deus existe, crer que Deus é bom, crer que Deus tem poder, crer que Deus é maravilhoso, até aí, acrescentou o que à vida da pessoa? Mas crer ao ponto de se entregar, crer ao ponto de pagar o preço, crer ao ponto de fazer suas renúncias, de fazer algumas decisões que lhe custe caro, aí você está falando de uma fé de verdade. Jesus ele chegou a dizer que aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. Você entende isso? É quando a pessoa em determinado momento da vida tem que escolher aquilo que lhe dá prazer, aquilo que te prende ao mundo ou a vida com Cristo. E nesta hora, quando ele tem que fazer a escolha, ele tem que pensar, renunciarei. E eu colocarei Cristo como sendo mais importante do que tudo e qualquer coisa em minha vida. Esta fé que torna o indivíduo discípulo de Jesus, que lhe garante a salvação, é aquela que faz olhar para Cristo como sendo de fato o seu Redentor. Mas antes de olhar para Cristo como Redentor, a pessoa tem que admitir a sua culpa e o pecado e entender a consequência do pecado. Porque se a pessoa, enquanto a pessoa não olhar para si e não ver o pecado, e enquanto não entender a consequência do pecado em sua vida, para que precisa de redenção? Para que precisa de redenção? Então você pode olhar como Jesus ou para Jesus, como aquele que morreu por você. Você pode olhar para Jesus como aquele que cura enfermidades, como aquele que ajuda no casamento, como aquele que ajuda na briga familiar, como aquele que abre porta de emprego. Você pode olhar para Jesus assim, e alguém pode perguntar, você aceita Jesus? E você diz, é claro que eu aceito. Quem é que não aceita um Jesus que cura? Quem é que não aceita um Jesus que resolve o problema conjugal, a crise conjugal? Quem é que não aceita um Jesus que traz prosperidade? Quem é que não quer esse Cristo? Mas para falar, você aceita um Redentor? Você quer um Redentor? Redenção só terá significado, só fará sentido na vida daquele que for capaz de olhar para si e enxergar a própria culpa, o próprio pecado. Caso contrário, e nós precisamos tomar muito cuidado, inclusive, quanto ao evangelho que nós pregamos. Você já ouviu dizer que meia verdade pode ser pior do que uma mentira inteira. Não é verdade? Não é assim mesmo? E você pode falar do evangelho pregando somente meia verdade. Você pode dizer que Jesus cura, isso é verdade? Você pode dizer que Jesus abre a porta de emprego, isso é verdade? Eu posso trazer uma palavra inflamada dizendo que Deus te levantará porque você não foi chamado para ser cauda e sim cabeça. Isso pode ser verdade. Mas isso é toda a verdade?
Porque o indivíduo pode acreditar em Cristo que cura e ser curado. E ir para o inferno curado. Pode acreditar num Cristo que restaura casamento. E ter o seu casamento restaurado. E os dois irão de mãozinhas dadas para o inferno. Casalzinho lindo. Pode acreditar num Cristo que abre porta para a prosperidade. E pode alcançar a prosperidade. E pode ir para o inferno rico. Ou melhor, tendo sido rico. Agora, a fé que olha para Jesus como um redentor, como sendo aquele que pagou o preço pelo pecado, a fé que nos faz enxergar o preço que foi pago na cruz, a fé que nos faz perceber o valor do sangue que foi derramado, essa fé ela começa a existir a partir do reconhecimento da própria situação, do próprio estado. Eu estou caminhando para o inferno porque eu estou morto nos meus pecados. E eu preciso de Jesus na minha vida, para mudar esse estado que é eterno. Todos os demais milagres que ele opera são passageiros. A gente fica admirado quando lê a história de Lázaro e vê como o milagre da ressurreição aconteceu na vida de Lázaro. Algo tremendo. Há quantos dias já cheirava mal, seu corpo se decompõe, Jesus chega, tira a pedra, ressuscita, sai para fora. E ele sai. Todos ficam admirados, a história correu os lugares. Jesus se tornou famoso, Lázaro também. Mas e aí? Cadê Lázaro, gente? Morreu. Ressuscitou aquele dia para depois morrer de novo. Todos os milagres são passageiros, não que não devamos buscá-los. Mas a Bíblia diz assim que se alguém espera em Deus somente para o tempo presente, é o mais insensato de todos os homens. Eu queria pensar com vocês numa fé que revela sinais de maturidade, de atitudes, escolhas, decisões que de fato revelam o quanto nós cremos e estamos comprometidos com Deus. A primeira decisão que Ezequias tomou ao assumir o reinado, ainda novo, assumiu com 25 anos, se não me engano, 25 anos de idade, garoto. Quem tem 25 anos de idade aqui? Tem alguém com 25 anos? Bruno. Aí, 25 anos. Já pensou, Bruno? Com 25 anos assumiu o BO de dirigir uma nação, ser o rei. Responsabilidade é grande. É grande. E a primeira decisão que ele tomou aos 25 anos de idade foi de restaurar a vida religiosa da nação, de restaurar o culto a Yahvé. Isso para nós pode não ter tanto significado à primeira vista, parece ser uma decisão óbvia e natural. Não, mas não é não. Não há nada de óbvio, sobretudo porque Ezequias era filho de Acás. E Acás foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acás perverteu a vida espiritual da nação. Acás fez aliança com a Síria e ao fazer aliança com a Síria, aceitou o jugo da Síria. Ele chegou ao ponto de visitar o rei da Síria, encontrando lá um altar que era dedicado ao Deus da Síria. E ele chegou a desenhar aquele altar, a copiar detalhadamente, desenhar detalhadamente aquele altar, mandou o desenho para Jerusalém e mandou que se fizesse um altar semelhante dentro do templo que havia sido dedicado a Deus. Ele abandonou por completo a adoração em Yahvé. Os sacerdotes foram afastados, os levitas foram afastados. A adoração que havia sempre ligada ao paganismo e à idolatria. Essa foi a história que Ezequias recebeu dentro de sua própria casa. Foi o que ele viu o seu próprio pai fazendo. Mas louvado seja Deus, porque embora houvesse um mau testemunho da parte do pai, havia uma mãe que cuidou e criou daquele menino na presença de Deus. Decidiu investir na vida dele.
Acas era tão perverso espiritualmente que chegou a oferecer o próprio filho como sacrifício. Ezequias tinha todos os motivos e todas as desculpas para ser um rei igual ao seu pai. Mas ele escolheu servir a Deus. Ele escolheu pegar a contramão. Ele escolheu ser diferente da nação e fazer diferença na sua nação. Ele escolheu fazer uso do seu poder para mudar a história daquele povo. Ele escolheu mostrar o seu rosto como aquele que temia ao Senhor. E por isso que eu digo que a fé é algo visível. Porque a história até hoje nos conta, nos fala do rei Ezequias e nos apresenta um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que a história vai dizer de você e de mim? O que a história vai contar? O que os nossos filhos falarão a nosso respeito? O que os nossos netos ouvirão de nós? O que os colegas de trabalho estão dizendo de cada um de nós? O que os colegas de escola estão dizendo? A gente está cansado de ouvir aquela expressão. É claro que é desculpa esfarrapada, mas a desculpa de muitos. Eu ir na igreja, para ser crente igual a ele, eu prefiro ficar em casa e ser do meu jeito mesmo. Já ouviu isso? Já ouviu? Essa história não saiu do nada. Essa história tem seu motivo. Porque conhecem alguém que vem na igreja no domingo, mas lá fora, a história é outra. Na igreja os irmãos veem a fé, veem a adoração, veem tudo. Mas aqueles que estão lá fora convivendo, dentro da própria casa, não são capazes de ver uma fé e o temor de Deus. A primeira coisa que Ezequias fez, quando ele assumiu, foi restaurar o templo e restaurar o culto. Ele convocou os sacerdotes, ele convocou os levitas. Se você ler a história paralela a essa, ainda lá em 2 Crônicas, capítulo 29, conta a mesma história, não precisa abrir agora. Você vai ver que lá em Crônicas ele dá detalhes de como ele se preocupou e se ocupou com a restauração do templo e do culto. Como ele pegou os sacerdotes e trouxe de volta para a casa do Senhor. Como ele organizou os levitas, como ele atribuiu a eles e cobrou deles a adoração a Yahvé. E diz que o povo se alegrou. Ele restaurou a vida espiritual daquela nação. Interessante, irmãos. Eu acho que vez ou outra a gente precisa olhar para as nossas vidas e ver quantos postes ídolos nós fomos edificando ao longo do tempo, quanta idolatria nós fomos acumulando no nosso coração, quantas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, têm ocupado o lugar de Deus. A gente tem muitas desculpas. A gente assume algumas vidas e assume algum comportamento sob a desculpa de que, tudo bem, não faz mal. E por não fazer mal, nós cantamos qualquer música, nós frequentamos qualquer ambiente, nos misturamos com qualquer pessoa, andamos com qualquer um. E quando as pessoas olham para nós, não nos distinguem como filhos de Deus. Não nos distinguem como servos do Senhor. Em algumas festas, em alguns lugares, os incrédulos olhando para alguns crentes não sabem quem é crente e quem não é. Será que isso está certo? E a gente vai sob a desculpa de que está tudo bem. De que está tudo bem. Ontem à tarde, estava em casa, a Lúcia estava aqui no chá, até chamei o Paulo para ver. Ouvi um barulho, parecia orações, música que vinha. Fui até a janela de casa e olhei do outro lado da rua, numa varanda, havia um grupo de uns 20 jovens. Uns 20 jovens numa casa. Alguns deles que tinham 2 que estavam com violão. E aqueles 20 jovens cantavam louvores de uma forma muito entusiasmada que deu vontade de ir lá. Eles cantavam com suas mãos erguidas. E alguns enquanto estavam cantando, e eu fiquei observando da varanda de casa. Enquanto alguns estavam louvando e cantando, outros saíam dos seus lugares e abraçavam o seu irmão e começavam a orar pelo outro. Enquanto o louvor, um orando pelo outro abraçado. E aquilo ficou tempo, de longe se ouvia, o louvor e a adoração daqueles jovens. Em determinado momento eles começaram não era uma música, mas só expressões de adoração e de oração.
E eles ficaram por muito tempo adorando, adorando, glorificando, louvando a Deus. Eu disse, Jesus, querido, que coisa tremenda. Eu tinha vontade de sair da minha casa e ir até aquele lugar para estar lá orando com eles. Não fui de vergonha, porque eu não conheço nem o nome da vizinha lá, não sei quem é. Sabe? Mas dava vontade, tamanho impacto que eles. Falei, o que precisa para ter um coração desses? O que precisa para ser levado por um ambiente desse e ser atraído pela adoração? Para onde você vai? Adorar a Deus. O que você vai fazer? Adorar a Deus. O que precisa? Uma das coisas que mais me impressiona na história de Abraão foi quando ele foi levar Isaque como sacrifício. É claro que já impressiona muito saber que ele foi levar o filho como sacrifício. Mas eu gosto de pensar e tentar ficar imaginando aquela cena. Abraão, já um homem de idade, ele vai com seus servos, ele para no pé do monte, de longe ele avista o monte, havia muito tempo de caminhada. A lenha que ele tinha levado para o sacrifício do seu filho não deveria ser pouca lenha. Imagine a lenha para queimar um corpo humano de um adolescente. Ele pega aquela lenha e ele coloca nas costas do filho. Coloca nas costas do filho. E sabe qual era a proposta do pai para o filho? Pai, onde nós vamos? Lá no monte, filho. O que nós vamos fazer? Nós vamos adorar a Deus. Pronto. E foi o bastante para Isaque acompanhar o seu pai carregando a lenha. É claro que não sabia que a lenha era para queimar a si mesmo. Mas ele foi movido por uma única razão: adorar a Deus. Ele carregou aquela lenha nas costas, subiu aquele monte, porque foi com o pai adorar a Deus. Não tinha filme, não tinha luzes, não tinha pipoca com guaraná, não tinha dança, não tinha, como é que chama? Né? Como é que estão fazendo hoje? Dança gospel ou não? Como é que é? Balada gospel. Ele não foi para uma balada gospel no monte. Ele foi carregando a lenha para adorar a Deus. Porque algumas pessoas fazem história e marcam o coração de Deus. E são citadas até hoje. Ezequias, ele olhou para a sua nação. E ele viu que precisava ser restaurado. Ele restaurou. Ele viu que precisava ser tirado, ele tirou. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Mas ele guardava um único desejo no coração: o fazer aquilo que agradava a Deus. Eu queria que vocês pensassem nisso. Vocês, sobretudo os jovens nesta hora. Ezequias tinha um pai omisso, um pai que deu as costas para Deus, apesar de todo o seu poder e glória. Foi um pai que negligenciou a sua fé e a sua adoração. Mas isso não foi motivo para Ezequias negligenciar a sua própria fé. Ele sabia que era aquele o momento dele, e ele sabia do compromisso que ele tinha diante de Deus. E ele escolheu abraçar esse compromisso. Talvez os pais de alguns de vocês sejam aqueles bola murcha espiritualmente falando. Talvez você não veja o seu pai orando, talvez você não veja o seu pai lendo a Bíblia, talvez o seu pai não seja aquele referência que você vai buscar quando está numa necessidade, e talvez não seja nem aquele homem que você vai pedir a oração quando você precisa. Mas isso não é desculpa para você negligenciar a sua fé, porque hoje você tem maturidade, e hoje você tem idade para fazer a sua escolha. A quem você vai servir? Aos deuses que os seus pais serviram? Vai escolher esta vida que o seu pai escolheu? Quer ser essa figura que o seu pai tem mantido? Ou você quer ser um homem e uma mulher de Deus disposta a pagar o preço? A restaurar o culto e o altar que tem no coração? A poder dizer: é Ele que reina em mim, é Jesus que governa, eu quero fazer a diferença, não importa para onde os outros estão indo. Não importa se essas meninas estão correndo atrás de namoradinho, vestindo qualquer roupa e dançando de qualquer jeito. Eu escolho servir ao Senhor. Ah, mas a minha amiga não vai sair comigo. Ela que fique. Vá só, mas vai para o céu. Essa é a escolha que precisamos aprender a fazer. E não pense
que a sua pouca idade vai justificar a sua negligência diante de Deus. Ah, porque eu sou jovem, sabe como é que é? Então pode, né? Não tem, então pode, né? Vai nessa. Vai nessa, que você vai ver. O futuro que você está escrevendo, o futuro que você vai aguentar. Chega um momento da vida da gente que a gente não tem que olhar para pai, não tem que olhar para mãe, não tem que olhar para os colegas, não tem que olhar para a madrinha, para o padrinho, tem que olhar para ninguém. Olhar para Jesus e pagar o preço que for necessário para viver na presença dele. Restaurar o altar, restaurar a fé. Fazer a escolha certa que glorifica o nome de Deus. Nessa reforma espiritual que Ezequias trouxe, ele fez uma coisa que me chamou muita atenção. Se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 4, diz assim: foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colinas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Agora presta atenção no que ele fez. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Irmãos, quantos anos antes Moisés tinha vivido? Quem chuta? Quantos anos antes de Cristo Moisés apareceu? Uns 1500. E aqui, alguém sabe mais ou menos? Uns 600 antes de Cristo. Nós estamos falando de um período de 900 anos de diferença entre Moisés e Ezequias. E foi lá com Moisés, quando ele estava no deserto, vocês se lembram? Que ele levantou aquela serpente de bronze. E aquela serpente de bronze, quando foi levantada por Moisés no deserto, sob orientação de Deus, foi levantada para mostrar o pecado do povo. O povo estava pecando, murmurando, Deus mandou as serpentes que mordendo matavam. E muitos morreram. E naquela situação de que estão morrendo, Moisés foi e levantou a serpente, fez aquela serpente de bronze e a colocou diante do povo, para que as pessoas olhando para a serpente pudessem tomar consciência do pecado. E tomando consciência do pecado, identificasse o pecado com a serpente, se arrependesse, pedisse perdão e fosse liberto então das serpentes que estavam matando. E foi por isso que o Novo Testamento diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a serpente foi levantada por Moisés no deserto com o propósito de mostrar o homem o pecado deles naquele momento. Mas é impressionante as pessoas como elas precisam de algo palpável para crer. Como precisam de algo visível para crer. E conservaram aquela serpente por 900 anos. Dá para imaginar o valor histórico que aquilo tinha? Não era um objeto qualquer. Foi uma serpente feita pelo próprio Moisés. Pensa hoje num quadro de Picasso, numa obra de Aleijadinho. Que valor isso tem como valor histórico, como obra de arte? Só que aquela serpente se tornou maldição no meio do povo, porque eles estavam olhando para ela de forma equivocada e estavam queimando incenso diante dela. Virou objeto de idolatria, de adoração. Não entenderam nada. Aquele objeto que foi levantado e mostrado naquela época para mostrar e apontar o pecado e levar o homem ao arrependimento, agora se tornou um objeto de adoração. Imagine a coragem de Ezequias ao mandar destruir aquela serpente de bronze.
Decisão que precisa ser tomada. Escolha que precisa ser tomada. Esposa, filhos, isso não está certo, viu? A partir de hoje nós não vamos fazer mais isso em casa, porque isso é errado. Isso me faz pensar, e eu queria lançar um alerta aqui. Cuidado com alguns objetos que vocês têm dentro de casa. Cuidado. Aquele medalhão que você guarda com tanto carinho, não tem nada a ver, afinal de contas foi a vovó que deu. Aquele medalhão da santa, não sei das quantas. É do Santo Expedito. É aquele elefante. É. Você já se viu em situação assim constrangedora? Já viu algumas pessoas que vêm de forma tão simpática contra você? Eu comprei porque eu lembrei de você. Olha, é com muito carinho, com muito amor, e você pega da forma mais graciosa possível, cheio de gratidão, e a hora que você abre, é um Buda pequenininho. Olha que coisinha linda. O que você faz? Sabe? Tem gente que... obrigado, amor, que lindo! Aí chega em casa de vergonha dos crentes que vão visitar, ela não tem coragem de quebrar para não ofender, porque dá da amiga perguntar um dia, não é? Porque se a amiga for em casa, como é que ela vai falar que quebrou? Não vai falar, né? Porque não tem coragem. Então ela esconde na gaveta. Ela vai lá no guarda-roupa e esconde na gaveta. Quando ela sabe que a amiga vai, ela pega e põe na prateleira. Aí quando os crentes vão, eles tiram. Que nem alguns que a igreja não pode pôr TV, né? Não é assim? Tem igreja que não pode pôr TV. Então o que ele faz? Põe no quarto e mantém a porta trancada. Quando os irmãos chegam, não, só até aqui, ali não pode. Estão reformando ali. Não... Sabe? Pensa em algumas coisas. Talvez o Espírito do Senhor esteja falando com você. Alguns amuletos, algumas obras, algumas coisas que foram levadas para dentro da sua casa, que você levou, que a princípio não tinha nada a ver. Mas que te liga ao paganismo, que te liga à idolatria, que está levando maldição para dentro da própria casa. Cuidado. Livros que você pega para ler, que pessoas dão. Né? Muito cuidado com aquilo que você leva para dentro da tua casa. Claro que você não vai ficar, como é que aquela propaganda, a neura da limpeza, né? Você não vai virar um neurótico, se é de Deus ou não é. Né? Vai na padaria, vê um copo d'água. Orou? Deixa eu ver. Olha no garçom, vê se ele não tem nenhum colar, nenhum patuá no pescoço, né? Deixa eu ver. Não é isso. Mas tem que tomar cuidado porque você leva dentro da tua casa. Porque de uma forma sutil ele pode ir ocupando o lugar dele, na casa, na família, e você não percebe, vai levando o demônio. E para quem está de terça-feira com a gente aí, pode até levar e colocar porcos na sala, né? Cuidado. Acho interessante isso que Ezequias, ele decidiu tirar isso da vida. E nós temos que fazer algumas escolhas, irmãos. Temos que fazer algumas escolhas. Ser capaz de identificar aquilo que traz peso, aquilo que me amarra e que me afasta. E ter a coragem de tirar. Outra atitude que eu acho que vale a pena a gente citar. No versículo 6. No 7. Diz, por isso Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo que fazia. E diz que ele revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe serviu, não mais lhe foi submisso. Olha que interessante, Judá, ele estava vivendo sob julgo, e o pai, a casa, aceitou de boa. E anualmente eles tinham que pagar tributo ao rei da Assíria. Ezequias, quando tomou conhecimento, falou, não, isso está errado. Isso está errado, eu não vou viver sob opressão nenhuma. Eu vou acabar com isso na minha vida, na vida do meu povo, eu não quero. Eu quero viver a vida de liberdade. E preste atenção, é esse grito de liberdade que você e eu devemos carregar todos os dias na garganta. Porque a palavra de Deus nos diz que nós fomos libertos para sermos livres, verdadeiramente livres.
Aquele que o Filho liberta é verdadeiramente livre em potencial. Porque tem muita gente que está vivendo uma vida totalmente opressa, literalmente amarrada, e uma vida totalmente improdutiva espiritualmente. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quantos de vocês, e cabe aqui uma denúncia, presta atenção. Quantos de vocês não se limitam a uma vida religiosa de domingo à noite, que a única coisa de fato que fazem para Deus é o domingo à noite, que não produzem absolutamente nada? Quantos não têm força para orar dentro de casa? Quantos não têm força para repreender, não têm autoridade, não têm uma postura, não é nem capaz de prestar atenção na pregação do pastor? Tem gente que não é capaz. Você vê pessoas que estão literalmente debaixo da opressão, porque nem o pastor falando se toca. Pessoas realmente opressas, parecem robôs dentro da igreja. Se os outros levantam a mão, levantam. Se o outro conversa, conversa. Se dá risada, dá risada. Se bate papo, bate. Se o pastor fala, tanto faz. Se o pastor não fala, é indiferente. Pessoas assim dentro da igreja. Isso não é obra de ficção, não. Qualquer semelhança é o Espírito Santo falando no coração. Você vê que são vidas opressas, vidas que não prosperam espiritualmente. Eu estava pensando, por que algumas pessoas vêm à igreja? Não que não devam vir, deixa eu concluir o raciocínio. Vêm porque gostam, vêm porque querem. Não são obrigadas a vir. Não tem ninguém colocando um revólver na cabeça, obrigando a ir. Não tem ninguém obrigando as pessoas a irem à igreja. Então eu pergunto, por que vem? Você vem porque gosta. Tem alguma coisa que o atrai. Mas não é capaz de dar continuidade nessa disposição. Pessoas que não são capazes de levar o evangelho a sério. Não são capazes. Ouve a palavra todo domingo. Ouve oração dentro de casa e faz campanha e vai no PG. Você anotou a mensagem? Hã? Já viu? Os líderes de PG, acontece isso no grupo de vocês? Acontece? E aí? Fez a anotação da pregação? Hã? Já viu na hora de compartilhar a mensagem? Bênção, né? Ó, o que eu mais gostei foi aquela parte que diz que Jesus é bom. Já viu essa? Tem umas assim que saem fantásticas, né? Alguns compartilham mais ou menos com aquele sujeito lá. Diz que teve um sujeito que saiu, foi enganar a esposa. Foi trair a esposa. E falou assim, ele tinha que montar um plano. Aí ele falou para a esposa, amor, vou sair hoje à noite, viu? Aonde você vai? Eu vou na igreja. A mulher olhou assim, na igreja? Eu vou na igreja. E foi. E ela pensou, a hora que ele chegar, eu pego ele. Vai ver só. Ficou esperando o marido. A hora que o marido chega, e aí, como é que foi o culto? Foi muito bom, hein? É. E o pastor, que pregou? O pastor? Sobre o pecado. Sobre o pecado. E o que ele disse? Que era contra. Tem gente que vai na igreja e volta assim. Falou do quê? Do pecado, que diz que é contra. Que é contra. Sabe? Eu acho interessante, quando Ezequias ele foi capaz de olhar e dizer assim, eu não aceitarei opressão na minha vida. Será que existe esse grito no teu coração? Eu não. Opressão na minha vida, eu quero viver uma vida de liberdade, eu quero ser aquilo que Cristo espera que eu seja, eu quero viver a vida em abundante, eu quero ser esta pessoa que Ele espera que eu seja, eu não aceito opressão na minha vida, eu recuso, eu repreendo, eu rejeito, em nome de Jesus. Se precisar chorar, eu choro, se precisar ficar de joelho, eu fico, se precisar gritar, eu grito,
Mas se eu não aceito, a minha vida não será uma vida opressa. Eu não viverei desta maneira mais, eu não continuarei desse jeito. Eu buscarei a bênção de Deus na minha vida. Eu quebro as correntes, eu renuncio a essa vida que me arrasa, que me atrasa, que me impede. Eu renuncio isso. Aquela declaração, eu fui chamado para a liberdade, eu vou viver a vida de liberdade. Eu vou viver a vida de liberdade. Um dia eu chego lá, em nome de Jesus. Oração. Tem que ter. Eu não posso aceitar. Meu casamento não vai viver debaixo de opressão. A minha vida espiritual, a minha vida profissional não vai viver debaixo de opressão. A minha família não viverá debaixo de opressão. O meu ministério não viverá debaixo de opressão. Eu caminharei, eu viverei debaixo da liberdade que Cristo me oferece. A última decisão que ele tomou, que marca a fé que ele tinha, está no versículo 8. Diz que ele derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Sabe o que ele decidiu? Ir para cima do adversário. Eu não vou ficar mais na defesa. Eu não vou ficar mais me defendendo. Irmãos, é interessante como a gente adquire alguns hábitos na vida. E um dos hábitos que nós corremos o risco de adquirir é: irmão, ora por mim. Não que não devamos pedir oração, não que não precisemos pedir oração. Todos nós temos nossas necessidades, necessidades que compartilharemos e pediremos para que os outros nos abençoem e nos ajudem em oração. Mas uma coisa que nós precisamos aprender é vencer o inimigo com as próprias forças, com a autoridade que Deus me dá. A gente tem que aprender a crescer na fé. Eu não posso passar o resto da minha vida dependendo que alguém ore por mim. Ora por mim, irmão. Ora por mim, pastor. Ora por mim. Não pode ver uma fila de oração que corre lá para pegar uma bênção. Ora, vai ter aquele momento, todos nós temos, aquele momento de necessidade, aquele momento de crise, que você vai precisar de ajuda, que a sua luta é maior do que a sua própria fé, e isso não é pecado. Nós estamos aqui para nos ajudarmos. É nosso papel sermos solidários e orarmos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros e orar sem cessar. Devemos orar. Mas, por outro lado, nós devemos crescer e aprender a vencer o inimigo. Temos que aprender a ir para cima. Nós, homens, temos que aprender a erguer nossas vozes dentro da nossa casa e repreender espíritos malignos que têm atormentado nossa família. Temos que aprender. Você é o sacerdote da sua casa. Você não pode simplesmente transferir a responsabilidade para sua esposa. Amor, ora aí você, vai. A mulher chega para o marido: bem, nosso filho está assim, assim, assim. A gente precisa orar por ele. Ora você aí, ora você. E põe a mulher para orar e o marido ainda fica olhando. Não pode. Tem que aprender a ir para cima e vencer o adversário. A fé visível, a fé que pode ser vista, a fé que cresce, que está amadurecendo, ela vai lutar contra o inimigo. Ela não só não aceita o jugo, mas se levanta contra. Porque uma coisa é não aceitar o jugo. Eu não aceito mais o jugo na minha vida. Você ora por mim, então? Percebe a diferença? Eu não quero mais uma vida assim. Ora por mim. Sabe, dá para ir na minha casa? Dá para fazer uma campanha? Entende? Até um momento, isso é bom, é lícito, é certo. Mas o problema é que o tempo passa e a pessoa continua com esse mesmo comportamento, com essa mesma atitude. Você ora por mim? Faz uma campanha na minha casa? Dá para orar? Porque ela mesma não tem força. É hora de levantar e de dizer: eu vou para cima. Eu vou para cima. Talvez você olhe para si e você diga assim: mas eu não tenho força, eu não sou capaz.
Mas eu quero lembrar você que você pode declarar em claro e alto som, até para que o inferno escute: tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode. Você pode. Mas pastor, eu sou fraco. Ai, que bom, irmãos. Porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É melhor ser fraco. É melhor ser fraco do que forte. Porque quando você é forte, ou quando você pensa que é, talvez você vá na própria força. Mas quando você admite a sua fraqueza, sabe que não é capaz, sabe que não consegue, você vai e busca a força que vem do Senhor. Deus, o Senhor me capacita? O Senhor me capacita? Então eu vou em nome de Jesus. E é você que vai orar pela enfermidade, é você que vai orar pela luta, é você que vai orar pelo seu marido, é você que vai orar pela sua esposa. Tem muitos que erram e muitos que pecam porque ficam compartilhando as fraquezas e as necessidades da própria casa para os outros. É só alguém perguntar, encostar na pessoa e perguntar: e aí, tudo bem? Tudo bem, nada. Mas por quê? Porque meu filho está assim, 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 porque meu marido está assim, 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 ou porque minha mulher está assim, 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 assim. O que é isso, gente? Guarde alguns problemas seus para você, para Deus. Para quem sabe, para o seu líder de ministério, para o seu líder de PG, para o seu pastor. Mas não fica publicando, expondo a nudez. Aí fica todo mundo olhando para o teu marido: isso eu sei quem é, viu? Já ouvi falar dele. Fica todo mundo olhando para o teu filho com o olho atravessado, porque você conta. Porque você fala. Guarda a vida do teu marido para você, guarda a vida do teu filho para você. Coloca o teu joelho no chão e ora por eles. Põe o relógio para despertar, acorda de madrugada. Fica, ora pelo meu marido. Isso é fofoca. Fica expondo o teu marido, expondo a tua esposa, expondo o teu filho, expondo os teus negócios. Para. Vai para cima você. Vai para cima você. Quando os outros vierem perguntar: e aí, irmã, como é que está? Está tudo bem, graças a Deus. Não importa, está com o olho roxo. Como é que está? Está tudo bem, graças a Deus. Deus está no controle da minha vida e da minha casa. Sabe? Aí chega para o pastor: pastor, preciso conversar com o senhor. Liga para o pastor, para a pastora. Aí ora, mas não fica se abrindo com qualquer um. Não fica falando para qualquer um. Guarda, aprenda. E aprenda a lutar. Aprenda a lutar. Aprenda você colocar o teu joelho no chão e erguer a tua voz. Você vai sair em nome de Jesus. Eu não aceito você na minha casa. Eu não aceito você dominando meu filho. Meu filho foi consagrado ao Senhor. Ele pertence ao Deus eterno. Ele é do Senhor. E não importa o que você tem de fazer, Jesus é maior na minha vida. Declara. Declara, aprenda, levanta a tua voz. Para com esse espírito de: ora para mim. Irmão, dá para fazer uma campanha lá em casa? Pode, eu não estou falando de não fazer a campanha, não estou falando de não pedir oração, você está entendendo? Mas assim, irmãos, vou começar uma campanha lá em casa, você vai comigo? Você me ajuda, porque eu vou quebrar a cara do diabo. Vamos? É assim, o espírito é outro. Tem gente que vai com o diabo, vai orar repreendendo o diabo. Meu Deus do céu, o diabo está dando risada de um crente desse. Está rindo. Sabe? Você tem que acreditar que nele nós somos mais que vencedores. Você tem que acreditar nas promessas que Deus faz para a tua vida. Eu queria terminar dizendo o seguinte, irmãos. Talvez isso exija, algumas decisões exijam de nós um preço muito alto. Muito alto, muito difícil de pagar. Algumas decisões talvez custe o emprego. Algumas decisões talvez custe um namoro. Algumas decisões talvez custe algumas amizades. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, versículo 7, grife na tua Bíblia, por isso Yahvé esteve com ele
e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Vira para o teu irmão e diga assim: olha, vale a pena fazer a escolha certa. Diga para mais alguns aí, ó, vale a pena fazer a escolha certa. Hoje talvez seja um preço alto demais, mas vale a pena fazer a escolha certa. Vale a pena fazer a escolha certa. Ezequias escolheu o que era certo, escolheu o que fazer, o que era reto aos olhos do Senhor, e por isso Deus o abençoou. E hoje você vai escolher também. Hoje você vai escolher. Sempre que ouvimos uma palavra, sempre que ouvimos uma mensagem que nos confronta, nós fazemos decisão. Ou a gente decide ficar como está, ou a gente decide avançar. Mas sempre fazemos uma escolha, sempre fazemos uma decisão. E não vai ser diferente assim na sua vida. Você que está aqui, não vai ser diferente. Ou você vai escolher continuar como está, na mesma vida, da mesma batida, e talvez domingo que vem o pastor fale de novo, e o outro, e o mês que vem, e o ano que vem, você continuará ouvindo a palavra sem fazer diferença na sua vida. Ou você vai tomar a decisão, fazer a escolha de mudar, de ser diferente, de pagar o preço. Você que escolhe. Abaixa a sua cabeça. Converse com Deus.